Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho a respeito do imposto de renda retido na fonte das pessoas físicas. Eu vou concentrar aqui meu exemplo no caso dos rendimentos do trabalho, por exemplo, o funcionário, que é o trabalho assalariado, ou o pagamento de um prolabore para uma pessoa física, e também nos casos de aluguel. Sua empresa paga um aluguel para um proprietário que é pessoa física. Quando você faz esse pagamento, você tem que reter imposto de renda na fonte. Temos até na nossa videoteca um outro vídeo onde nós apresentamos a você como é que se faz o cálculo do valor a ser retido. Esse vídeo que nós estamos conversando agora, eu queria realçar um aspecto que eu estou chamando de regime de apuração. O que eu quero entender, o que eu quero dizer, melhor dizendo, como regime de apuração? O regime de apuração é o formato pelo qual a gente reconhece os valores pagos à pessoa física. Deixa eu explicar, você vai entender. Imagina o seguinte, determinado trabalhador, vou ficar no exemplo do salário, trabalhou durante todo o mês de dezembro numa empresa. Se essa empresa faz o pagamento no 5º dia do mês subsequente, vamos supor que fossem dias úteis, ela vai pagar o salário de dezembro no dia 5 de janeiro. O imposto de renda das pessoas físicas, ele segue uma coisa que a gente chama de regime de caixa. Ou seja, você considera a receita no momento em que ele efetivamente recebeu, no momento em que entrou no caixa do trabalhador. Portanto, o salário de dezembro, ele vira receita para fins de imposto de renda em janeiro, no dia 5 de janeiro, quando aquele valor foi creditado na conta do trabalhador. Isso já traz um impacto imediato. Primeiro, sempre de dezembro para janeiro, a tabela do imposto de renda se altera. E, portanto, neste salário de dezembro, quando pago em janeiro, deve ser aplicada para a retenção a tabela de imposto de renda do mês de janeiro e não do mês de dezembro, porque houve aí um regime de caixa que levou a receita para janeiro. O mesmo raciocínio se aplica no aluguel. Se você paga um aluguel de dezembro no dia 10 de janeiro, você vai usar a tabela do imposto de renda do mês de janeiro e não do mês de dezembro, porque é regime de caixa, tá bom? Então esse é um primeiro aspecto. Agora, no caso dos trabalhadores, tem um aspecto adicional que eu quero realçar, que é o seguinte: como se trata de regime de caixa, você deve, no momento do cálculo do imposto de renda, fazer a retenção. Vou seguir esse exemplo aqui, em que o trabalhador recebeu o salário dele no dia 5 de janeiro. Então, no dia 5 de janeiro foi efetuado um certo pagamento para o trabalhador. Esse trabalhador continuou no mês de janeiro trabalhando e no dia 20 de janeiro ele recebeu um adiantamento salarial. Então foram feitos 2 pagamentos para aquele trabalhador. O salário de dezembro, o saldo, melhor dizendo, do salário de dezembro e o adiantamento salarial de janeiro. Como estamos no regime de caixa, o cálculo do imposto de renda ele não se dá pelo valor do salário integral do trabalhador, mas sim pela soma dessas 2 parcelas. Pela parcela de salário que ele recebeu no dia 5 de janeiro, adicionado ao valor do vale do adiantamento salarial que ele recebeu no dia 20. Então é um cálculo um pouquinho diferente para essa questão de trabalhador que tem pagamento e adiantamento salarial. Se você tiver dúvidas, procura a gente, eu te explico melhor. Muito obrigado.